Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como de sempre. Estou voltando aqui depois de alguns dias para o nosso terceiro vídeo no canal. Já agradeço de coração a todo mundo que tem ajudado, comentando, compartilhando, dando like, se inscrevendo no canal. Continue fazendo isso, que é muito importante para ajudar. E hoje eu vou estar aqui falando da Copa Intercontinental, né? O nosso famoso Mundial de Clubes, que eu ainda não me acostumei a chamar de Intercontinental. E nós vamos estar falando um pouco mais hoje voltado ao Flamengo e a participação do Flamengo com o vice-campeonato nessa competição, mas também vamos dar um apanhado geral no que foi esse Intercontinental. Com os 6 clubes, ele começou lá no auge de setembro, um ponto a detalhar que eu achei ridículo algumas estratégias da FIFA nesse torneio, né? Assim como o formato dele, com o PSG, o campeão da Champions, no caso campeão também como foi do Intercontinental, entrando só na final, e outros clubes entrando lá no começo, lá em setembro, como foi o caso do primeiro jogo do campeão da África, que foi o Pirâmides do Egito, e do Auckland City, campeão da Oceania lá da Nova Zelândia. O Pirâmides venceu esse jogo em 14 de setembro por 3-0 e se classificou para enfrentar o Al Ahly, que foi campeão da Champions Asiática, o Al Ahly da Arábia Saudita. O Al Ahly do Roberto Firmino também, né? Que teve esse jogo no dia 23 de setembro, 9 dias depois da vitória do Pirâmides em cima do Auckland. O Pirâmides surpreendeu, né? Para muita gente o Al Ahly era o favorito, até para mim também. O Pirâmides foi lá e venceu por 3-1 com um hat-trick do Fiston Mayele, né? Jogador da República Democrática do Congo, que pode ir jogar a Copa do Mundo, né? Como é um assunto passado do nosso vídeo, do nosso canal. E aí também tivemos, nessa fase que o Pirâmides venceu o Al Ahly, o jogo do Flamengo, de praticamente 2 meses e meio depois que aconteceu esse jogo de Pirâmides e Al Ahly, aconteceu Flamengo e Cruz Azul. O Flamengo campeão da Libertadores em cima do Palmeiras no final de novembro, contra o Cruz Azul, que foi o campeão da Champions da CONCACAF, né, o Cruz Azul do México. Um grande destaque, não só desse jogo, mas em geral do Intercontinental do Flamengo, foi o Georgian de Arrascaeta. O Flamengo teve 5 gols no torneio, o Arrascaeta fez 2 gols, deu 2 assistências e ainda mais participou, sofreu o pênalti na final contra o PSG. Nesse jogo aqui, contra o Cruz Azul, o Flamengo saiu na frente logo aos 14 minutos com o Arrascaeta. Aos 43 tomou um empate com o Sanches. O jogo foi para o segundo tempo. Se levou um pouco mais duro nesse momento de empate, que o Cruz Azul tentou ainda virar o jogo, mas o Flamengo se segurou. O Flamengo voltou a estar à frente aos 25 do segundo tempo com o gol do Arrascaeta, e fazendo assim então a sua classificação para a semifinal, vencendo o Cruz Azul por 2-1 com esses 2 gols do Arrascaeta. Pulando então para a semifinal realizada no último sábado, dia 13, e o Flamengo enfrentou o Pirâmides. Esse jogo para muita gente já seria mais tranquilo, mais sossegado. Não foi de tudo isso, né? O Flamengo saiu, pressionou logo no começo do jogo, foi muito bem no início, saiu à frente aos 23 minutos do primeiro tempo com o Léo Pereira numa cobrança de falta feita pelo Arrascaeta e a assistência do Arrascaeta. No fim do primeiro tempo, numa jogada do Mayele, que tinha feito lá os 3 gols, como a gente falou, contra o Al Ahly, saiu cara a cara com o Rossi, e o Rossi salvou a equipe do Flamengo. E no começo do segundo tempo, em outra bola parada, o Arrascaeta levantou na área e o Danilo ampliou para 2-0. O Danilo, que fez o gol na final da Libertadores contra o Palmeiras, também fazendo um gol importante no Intercontinental, levando o Flamengo à decisão. Ainda nesse jogo teve o retorno do Pedro depois de algum certo tempo por lesão. Pedro, que teve uma chance para fazer o seu gol no final do jogo, mas não conseguiu. O Flamengo também, depois de 2-0, vendo que o Pirâmides não ia oferecer tanto perigo assim quanto foi quando o jogo estava em 1-0, se segurou um pouco mais, fez algumas mudanças ali desde o começo do jogo. O Felipe Luiz já tinha feito um time um pouco diferente do que foi contra o Cruz Azul, rodou um pouco mais o elenco, o time segurou um pouco mais e não forçou tanto, de certo modo até se preservando para a decisão. A decisão que ocorreu no dia de ontem, né, quarta-feira, dia 17. Hoje eu estou gravando aqui na quinta-feira, dia 18. Provavelmente ainda hoje esse vídeo vai então você já vai estar vendo isso, com tudo isso que eu já estou falando já tendo acontecido, obviamente. E aí a decisão foi entre PSG e Flamengo. Queremos dizer também
que o Flamengo, como muita gente fala, jogou sim de igual para igual, em certos momentos um pouco superior ao PSG, que era o temido time da Europa, principalmente por ser o campeão da Champions e fazer a temporada que fez. Porém, o PSG também, assim como em 2019 aconteceu, levando o jogo para a prorrogação para definir, só que dessa vez um pouco mais diferente, né? O Flamengo, assim, em 2019 jogou de igual para igual com o Liverpool, mas empatou no tempo normal em 0-0 e perdeu tomando um gol do Roberto Firmino na prorrogação por 1-0. Já ontem foi diferente, nós tivemos o PSG marcando até um gol aos 8 do primeiro tempo com o Fabian Ruiz numa falha grotesca do Rossi, que foi muito importante, como muita gente falou, no Brasileiro e também na Libertadores, mas fez uma final, de certo modo eu posso falar, ridícula para o investimento que tem o Flamengo e também o próprio Rossi. Falhou no gol, mas aí o gol foi anulado, mas ainda assim o Rossi voltou a falhar aos 37 do primeiro tempo num cruzamento de certa forma tranquila, que ele poderia ter defendido. A bola passou e o Kvaratskhelia abriu o placar para o PSG aos 37. O Flamengo voltou um pouco melhor no segundo tempo, até que o Arrascaeta, como eu falei, sofreu um pênalti feito pelo Marquinhos, zagueiro brasileiro, capitão do PSG, e aí o Jorginho foi para a bola, bateu o pênalti, empatou o jogo, levando então a prorrogação e de certo modo também aos pênaltis, já que o jogo não foi resolvido nos 30 minutos de prorrogação. Na cobrança de pênaltis, o Flamengo começou batendo, abrindo o placar com o De La Cruz, depois o Vitinha empatou em 1-1 e aí veio uma sequência histórica que ninguém esperava esse momento. O herói improvável do PSG, um goleiro de certo modo para muita gente até então desconhecido, o Safonov foi lá e pegou os pênaltis do Saúl, do Pedro, do Léo Pereira e do Luiz Araújo, fazendo então o PSG campeão intercontinental, seu primeiro título na história, assim como também tinha sido a primeira Champions há pouco tempo atrás, e o Flamengo, que já tinha o seu campeonato mundial em 81, fica só com ele. Está adiado novamente o sonho do Flamengo ser bicampeão mundial, e esse jogo com esse enredo do PSG sendo campeão. De certo modo também tivemos entrevista durante a competição do treinador Luiz Henrique dizendo que não queria pegar o Flamengo, muito pelo que o Flamengo fez também na Copa do Mundo de Clubes realizada no meio do ano, mas mesmo assim o PSG foi superior e conseguiu, na marca da cal, nos pênaltis, ser campeão mundial. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que é que você achou também desse vídeo. Tamo junto, a qualquer hora estamos aqui novamente. E vamos embora.